Olá, pessoal. Esse é o GED Entrevista, mais um programa do projeto GED Online, que tem por objetivo produzir e fomentar o conteúdo nas mídias digitais de forma gratuita e com muita qualidade para vocês, para todo o universo e os esportivos. Esse quadro tem por objetivo a gente aproximar um pouco vocês de grandes nomes do direito, de grandes nomes do esporte. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui com a gente Érica Montemor Ferreira. Ela é head do PSD da FIFA, uma pessoa simplesmente fantástica e que eu acho que vai inspirar muito vocês ao longo dessa nossa breve conversa. A Érica, ela se graduou pela PUC de São Paulo em 2000, ela se pós-graduou pelo ISD em 2009 e se tornou advogada da FIFA, função que ficou até 2017. Depois ela teve uma passagenzinha pela UEFA de um ano e voltou para a FIFA, então, para ser head do PSD a partir de dezembro de 2018. Vamos conhecer um pouquinho melhor da história dela e conhecer um pouco da trajetória de profissional e de vida que ela teve. Érica, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, em nome do professor Angelo Vargas, de todo o grupo de estudos em direito esportivo. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria agradecer o convite, falar que realmente é uma honra. Essa parte da inspiração eu deixo com vocês, mas é realmente uma honra poder estar aqui e dividir um pouco a minha história e contar para vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Érica. Eu acho que vai ser muito legal essa entrevista de hoje. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu queria entender primeiro por que você cursou Direito. Né? Direito é um curso que é um pouco guarda-chuva, mas cada um tem o seu motivo para ir. Eu queria entender um pouquinho o seu. Nossa, vamos voltar lá atrás, então, né? Olha, é verdade que muita gente escolhe meio que, é dentro de humanas, é uma opção, mas eu realmente sempre tive essa paixão, tá? Eu acho que em grande parte se deve, com certeza, ao meu maior ídolo, que é o meu pai, o Carlos Renato, que você também conhece. A gente vai falar bastante dele, tenho certeza, porque as histórias se misturam, mas ele sempre foi um exemplo para mim de pessoa e de profissional. Então, acho que, inevitavelmente, acaba sendo uma inspiração. Tanto que em casa todo mundo fez direito, né? Tenho um irmão, uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo que é adotado. O Vini, que foi o último que chegou, o irmão do coração, ele foi o único que não fez direito, mas o resto lá em casa todo mundo fez, incluindo a minha mãe, que quando eu fui cursar, ela falou: não, chega, agora eu também vou fazer, porque eu quero entender o que vocês tanto falam, né? E aí acabou que fomos não na mesma faculdade, mas fomos contemporâneas. E eu acho que tem um lado meu que é muito idealista e que sempre foi assim, né? Em acreditar que a gente, enfim, pode ajudar o outro, acreditar na justiça. E acho que isso continua comigo até hoje, né? Então, isso de querer fazer a diferença. E não sei, sempre tive isso comigo e acho que a inspiração do meu pai foi também definitiva aí para escolher essa carreira. Aliás, seu pai que é uma pessoa fantástica, né? Para quem puder procurar, depois é o presidente da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, uma pessoa que também tem muito a ensinar a nós mais jovens. Eu queria entender com você como é que você começou, então, a pegar essa parte de direito desportivo. Você depois foi para o ISD, né? Então, eu queria entender como você migrou para essa área de esporte e como foi essa sua experiência no ISD. Então, tem duas partes aqui no ISD, tá? Então, primeiro, em 2007, eu fui para Barcelona e o meu primeiro contato com o ISD foi um curso em Direito Internacional, tá? Então, foi assim, dentro do que eu trabalhava, eu tinha vontade de ter essa experiência e fui fazer um curso de Direito Internacional e lá tive contato com enfim, o curso de Direito Desportivo, que na época era um dos grandes cursos em mestrados em Direito Internacional do Esporte, era o do ISD em Madrid. Tive esse contato, mas era realmente um curso também caro. E na época eu trabalhava no escritório, enfim, com o meu pai, com o sócio, um escritório familiar, depois que ele aposentou como desembargador. E naquele momento eu tive esse contato com alguns contratos, e tive a curiosidade com o direito desportivo, mas não trabalhava com isso. E depois de fazer o Direito de Advocacia Internacional, no ISD mesmo, por me destacar no curso, eu ganhei uma bolsa de estudo de 70% na época e resolvi me aventurar e ir para Madrid e fazer o curso de Direito Desportivo Internacional. Foi assim. E aí agora a gente começa a entrar Você já está na Europa, você já está no ISD,
e você começa a se aproximar mais do futebol, né? Você já imaginava trabalhar com futebol? Você chegou a trabalhar com futebol brasileiro? Você já se imaginava depois chegar na FIFA, nesse momento? Olha, acho que nesse momento, todo mundo que fez o curso comigo, né, meus colegas, que tem muitos que estão aqui, né, hoje em dia trabalhando também na área, tínhamos esse sonho, vamos dizer assim, né? Quando eu fazia o curso de Direito Desportivo, era qual o próximo passo, onde que a gente queria chegar? Queremos chegar na FIFA, né? E até me lembro, enfim, da minha cara de pau, porque o Omar Ongro, que foi meu diretor, também foi meu professor na época, e obviamente que aquele momento, assim, a gente tinha contatos, né, o ISE tinha esse lado, que tinham contatos com professores que realmente estavam na área, então, o José Juan Pinto, que foi também meu chefe depois, a gente pode falar um pouquinho disso, em Barcelona, que é um dos grandes árbitros do Tribunal Desportivo de Lausanne, o Omar Angra foi meu professor, entre outros, grandes pessoas do meio mesmo. E eu, na época, na aula, perguntei para ele, que tinha o sonho de trabalhar na FIFA e se existia a possibilidade de trabalhar, de um estágio, enfim. E na época eu lembro que ele falou, olha, infelizmente o estágio é guardado para os alunos do Master da FIFA, né, do CIES, e também é um grupo pequeno de advogados, então é difícil ter alguma vaga, enfim, meio que jogou um balde de água fria, assim, né, de que assim, olha, você pode tentar, mas é bem difícil. Então falei, bom, um não, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente, né? E depois do ISD eu fui trabalhar com esse árbitro do caso, o José Juan Pinto, que hoje é um grande amigo e é uma das minhas inspirações também. E para mim foi importante porque foi também ver esse outro lado, né? Que eu já tinha experiência como advogada, mas tinha esse lado dos árbitros do TAS, então foi bem interessante. E, enfim, trabalhando com ele em eventos, encontrei muitas vezes com o Omar, até que um dia ele me disse, olha, estão abrindo algumas vagas na FIFA, se você ainda estiver interessado, esse é o momento para aplicar. E aí foi assim, aí mandei meu currículo e acabei sendo escolhida, sendo a primeira brasileira no Estatuto do Jogador. E é essa pergunta que eu ia puxar agora, você me deu o gancho perfeito, obrigado. Como foi ser assim uma brasileira ali no futebol europeu, uma brasileira a primeira brasileira na FIFA, né? Eu queria que você contasse um pouco a sua experiência nesse momento, as dificuldades que você teve, até porque a gente está falando de mais ou menos 10 anos atrás, né? Então era uma outra realidade. Por mais que assim a gente esteja evoluindo, e eu acho sinceramente a gente está evoluindo rápido nessa questão de integrar as mulheres ao mundo do esporte, do direito desportivo, ainda é um processo difícil, né? E você já chegou ali uma brasileira, né? Que tem ainda uma maior dificuldade. Eu queria que você mostrasse um pouco da sua experiência lá. Olha, assim, no mestrado, você realmente via a diferença. Então, éramos 24 alunos e eram 3 mulheres, né? Então, aí você via realmente a grande diferença no número. Mas eu devo dizer que na FIFA, não. Quando eu cheguei para trabalhar, apesar de eu ter sido a primeira brasileira, o número de advogados e advogadas era meio a meio mesmo, tá? Então, assim, inclusive, acho que tinha mais mulher quando eu entrei. Então, aqui não tinha essa diferença tão grande. Talvez impostos mais altos, sim, você via a maioria de homens, que está mudando ainda bem, mas eu acho que naquele momento aqui não tinha tanta diferença. Acho que a maior diferença realmente foi o choque cultural, e eu sempre brinco que eu acho que só consegui superar esse choque porque morei antes na Espanha, que também foi um primeiro passo, porque acho que realmente são culturas muito diferentes, principalmente onde está a FIFA, em Zurique, que é a parte da Suíça alemã, que realmente eu diria que é quase o oposto, né? Então, acho que essa parte foi difícil e acho que também aprender a trabalhar num ambiente multicultural, né? Porque apesar de ser na Suíça, acho que 70% da FIFA enfim, de vários países. Então, realmente são muitas culturas e aí é aprender a trabalhar com todas essas diferenças, que acaba te dando um material muito grande, né? Acho que eu cresci muito e aprendi muito, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, por essa experiência enfim, de outra cultura, de outra maneira de trabalhar. Realmente foi desafiador.
Aliás, depois eu vou voltar para a gente falar dessa multiculturalidade, né, dessa gestão de pessoas, mas eu queria entender, assim, você ficou um bom tempo na FIFA, e aí você migrou para a UEFA e depois retornou para a FIFA, né? Eu queria entender como é que foi essa transição de estar já consolidada na FIFA, estar ali já passando por uma experiência muito interessante, e aí você vai para a UEFA e volta ainda mais forte para a FIFA. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá. Eu falei, realmente é interessante, acho que são surpresas que a vida guarda para a gente, mas, assim, só para explicar um pouco, eu gosto muito da parte acadêmica e gosto muito de aprender. Acho que eu estou eternamente aprendendo e que sempre quero saber mais. E mesmo depois que eu tinha terminado o IS, já estava na FIFA, por exemplo, eu fiz no CIS o curso de gestão e marketing esportivo. Então, sempre querendo aprender, enfim, outras áreas, ter uma visão geral, né, do esporte, não só na parte jurídica, e complementar o que eu tenho aprendido. Depois de 7 anos no Estatuto do Jogador, não que eu tinha aprendido tudo, porque acho que sempre tem coisas para aprender, mas tinha chegado, enfim, né, tinha tido a posição de group leader, né, que é o chefe de grupo, como eles chamam, e naquele momento vi que não tinha uma possibilidade de crescer. E além disso, assim, já sabia bastante sobre toda essa parte, né, de transferência, de registro, de resolução de disputas, solidariedade, direito de formação, todas as áreas que estão dentro do Estatuto do Jogador. E senti que, enfim, surgiu a oportunidade de trabalhar na UEFA, na parte de direito, né, de disciplina e também do fair play financeiro, que para mim pareceu assim, uma grande oportunidade de complementar, enfim, dentro do esporte, uma área que eu tive no mestrado, mas que não tinha tido, enfim, contato prático, não tinha trabalhado. E, outra vez, né, assim, a UEFA também, a mesma coisa que a FIFA, acho que é um grande sonho, e tive essa vontade, enfim, de ter esse contato com o outro lado, apliquei para a posição, enfim, e fui trabalhar com o Emílio na época, que também foi meu chefe, e acho que acaba explicando o retorno. Então, fui para a UEFA, em teoria, para trabalhar basicamente com disciplina e a parte de fair play financeiro, que antes eram alguns casos, assim, o que ele me disse é 20% do seu trabalho vai ser isso. E foi interessante que acho que foi a primeira vez que o português me ajudou também a conseguir um trabalho, na Europa, quero dizer, né? Porque, como vocês na FIFA, o que me ajudou, além da parte profissional, foram os idiomas, que, enfim, a FIFA tem 4 idiomas, né? Então, o inglês, o francês e o espanhol me ajudaram a também conseguir o trabalho. E quando eu tinha essa posição aberta na UEFA, né, o presidente da Câmara é o José da Cunha Rodrigues, de Portugal, e aí eu brinco que o português me ajudou também a conseguir a vaga. E foi um grande prazer trabalhar com ele, aprendi muito também, quer dizer, um nível altíssimo. Tive que estudar muito, viu, porque o fair play financeiro não é um tema simples. E aí aprendi muito. E quando enfim, já estava me sentindo em casa também na UEFA, foi quando o Emílio e o Alasdair foram para a FIFA. E aí eu falei, nossa, vamos começar tudo outra vez aqui, né? Pensei, agora um novo chefe, um novo diretor. E passado alguns meses, quando o Emílio já estava aqui, me convidou para voltar agora como chefe, né, do Estatuto do Jogador. E aí foi aquela proposta irrecusável, porque eu fui para a UEFA para uma nova experiência, mas eu sempre fui apaixonada, enfim, pelo Estatuto do Jogador, por toda a parte de estabilidade contratual. Então, foi assim, aquela coisa que devo dizer que a minha primeira resposta foi não, tá? Porque eu acho que tem um lado assim, eu não tinha dúvida que eu tinha capacidade como advogada e a experiência, mas eu acho que enfim, ser chefe, liderar um time de 40 pessoas, né? Na época, de tantas diferentes culturas, enfim, requer outras habilidades que não são só ser uma boa advogada. Então, naquele momento, eu falei, preciso pensar se realmente eu sou essa pessoa, porque eu acho que como chefe você tem um impacto e uma influência muito grande na vida de todas essas pessoas que trabalham com você, né? Então, tive que fazer aí enfim, pensar se realmente eu era a pessoa indicada para isso. Esse é um ponto, inclusive, bem interessante. Eu falo com até certa rotina para alguns alunos, enfim, para algumas pessoas mais jovens,
de não ter o medo de dizer não se você tem dúvidas que vai cumprir ali aquele objetivo que está te sendo passado, né? Um não educado, um não consciente, às vezes é muito melhor do que um sim que frustra expectativas. Então, eu acho muito importante. E aí acabou que depois, felizmente, te convenceram a trocar esse não por um sim, né? E o futebol mundial agradece. Eu queria pegar um gancho, Érica, que é o seguinte: você falou aí da equipe de 40 pessoas, multiculturalidade. Como é gerir essa equipe, né? A gente sabe que, assim, gerir uma equipe de 40 advogados não é fácil. Quando a gente está falando de uma equipe que tem um advogado suíço, um advogado brasileiro, um advogado italiano, um advogado japonês, que vem de culturas totalmente diferentes, de trabalho, de cumprimento, enfim, de divertimento, a postura geral é diferente, a cultura é diferente. E você ter que equilibrar essas 40 pessoas não deve ser fácil. Eu queria que você passasse um pouco essa experiência. Olha, vou te dizer que é um aprendizado diário, tá? Porque realmente poder equilibrar isso, ver o que tem sentido, realmente estar aberta a ouvir e ter acho que é muito importante uma comunicação muito clara para evitar, eu brinco que a gente se perca na tradução, né? Porque realmente são culturas diferentes, eu trabalho, eu diria a maioria em inglês, mas também muitas vezes em espanhol e em francês, e assim, se entre brasileiros a gente já pode ter problema, imagina com cada um com a sua cultura, não só a sua cultura, mas também temos advogados que sempre trabalhavam no direito esportivo, outros que recém saíram da faculdade, outros que trabalharam em outras áreas, então realmente é colocar tudo isso junto para trabalhar como força, né? Mas como eu acredito muito, enfim, na comunicação, no trabalho em equipe, em dar responsabilidade para as pessoas, acho que a troca é muito boa, mas com certeza é um desafio diário, ainda mais que não é só gerir essas 40 pessoas, eu brinco, né? Porque eu falei, quando eu aceitei a proposta do Emílio, não é só chegar e continuar com uma máquina do jeito que ela é, né? Como vocês viram, eu acho que a gente de repente vai conversar sobre isso depois, tiveram muitas mudanças, então era conseguir gerir, né, o time, ao mesmo tempo ser crítica com o sistema, tentar alterar as coisas, melhorar, então realmente tem sido muito intensa, mas também, enfim, uma satisfação enorme de poder fazer parte desse momento, né? Acho que para os estudantes, acho que é interessante também isso, né? É um momento muito interessante no direito esportivo, né? Eu já estou há já há 10 anos nisso, e por muito tempo acho que as coisas estavam exatamente iguais, e agora, de repente, um monte de coisa acontecendo, né? O sistema de transferência sendo revisto de A a Z, então acho que é um momento muito interessante e com muitas oportunidades por aí. Eu vou, inclusive, puxar agora, porque, assim, desde que você voltou, é notório que o PSD ele engrenou uma quinta marcha e começou a andar os processos com uma velocidade muito maior, mudou a organização, fazendo aqui um parêntese, inclusive, isso jogou uma pressão muito grande na CNRD, porque os advogados hoje reclamam, olha, a FIFA tá andando rápido, vocês precisam acompanhar. E eu queria que você mostrasse toda essa alteração de paradigma que vocês fizeram, toda essa reformulação que vocês planejaram, tá? Para quem não conhece muito a fundo, não foi uma reformulação superficial, né? Foi uma reformulação bem densa, inclusive, e que teve reflexos bem densos, e eu queria que você passasse como foi fazer toda essa transformação. Olha, foi muito trabalho, né? Acho que tem um lado também que teve um momento que eu tive que estar ausente, acho que depois talvez a gente converse sobre isso, mas assim, começou quando eu falei que eu primeiro disse não, depois resolvi aceitar, foi exatamente por isso. Eu falei, olha, eu aceito desde que eu tenha liberdade para poder mudar mesmo, né? Sacudir e fazer uma diferença tanto para a equipe como, enfim, para o estatuto do jogador em geral. Mas como a gente pode ver que o Emílio é uma pessoa super dinâmica e sempre está com 1000 projetos e tal, ele foi o primeiro que dizer, não, é isso que eu espero de você e é por isso que eu estou te convidando para voltar. E então, assim, foi muito interessante porque a gente tinha a mesma ideia, então eu falei, vamos. E acho que, assim, eu acho que o aceitar também veio de... Eu estive lá, eu sei dos problemas que a gente tinha, então também acho que sou a pessoa capaz para, junto com o time, mudar tudo isso.
Então, quando voltamos, primeiro foram duas coisas principais. Foi chamar todos os membros, né, tanto da Câmara de Resolução de Disputas como do Estatuto do Jogador, da comissão, chamar os juízes para vamos ter uma conversa, o que tem que melhorar, enfim, a opinião de vocês, chamou eles mesmo para, junto com a gente, fazer essa reformulação. E, ao mesmo tempo, internamente, com os advogados, com as assistentes, de ver o que não estava funcionando e tentar ver mesmo quais eram os problemas, né? Onde é que estava tendo esse atraso, o que estava criando esse atraso. E aí, nesse momento, vimos vários, enfim, problemas. Né? Vimos, primeiro, que as regras de procedimento eram muito antigas, né? E a gente continuava com um processo muito lento. Quer dizer, apesar de a gente ter passado entre que eu fui para a UF e voltei, passou do fax para e-mail, mas continuou sendo tudo papel mesmo, né? Graças a Deus, aliás, porque quando eu entrei na CBF e me falaram que tinha que mandar um fax para a FIFA, eu fiquei assim, eu não estou entendendo, assim, enfim, acho que foi uma grande mudança, mas por favor. Teve muito advogado que me ligava e falava, Érica, eu tenho um problema, meu fax quebrou e não vende mais fax. Enfim, mas ainda bem que passou por e-mail, mas quando eu voltei já estava com e-mail, mas continuava os mesmos processos, da mesma maneira, com papel. E aí começamos um pouco a transformação, até também por muito que eu aprendi na UEFA, tá? Que também era um lugar assim bem moderno já. Então, quis trazer um pouco dessa experiência. Então, começou por aí. Também vimos que, enfim, a gente com as partes, a gente dava muitas chances, ia e voltava, tudo muito lento. E aí resolvemos primeiro rever as regras de procedimento, né, para exatamente colocar mais alinhado com o que o CAS tem, de que é uma vez só, que as partes têm que trazer todos os argumentos, todos os documentos. Revimos os processos internos para tentar realmente ter enfim, uma maneira melhor de trabalhar e de reagir e ser mais rápido e mais eficiente. Mas aí também a gente percebeu que não tinha muita mágica, né? Quer dizer, precisava de mais reuniões, porque se eu estou entrando 100 casos e eu só decido 30, eu estou criando, né, esse caso. Percebemos que tinha mais de 1.500 casos atrasados e vimos quais eram os problemas. E nesse momento, como equipe, dividimos mesmo, que nem uma fábrica, né? Então, vocês fazem só o direito de formação, vocês só preparam os casos, vocês só as cartas, e dividimos o trabalho entre todos e começamos o que a gente chamou de período de emergência. Tá? Isso foi em agosto do ano passado. E aí começamos esse trabalho e realmente foi muito trabalho, tanto da parte dos advogados como dos membros dos comitês, que assim, eram 4 reuniões ao mês, decidindo sobre os casos e apresentando os resultados que apresentamos, né? Que para quem assistiu a revisão anual, né, da divisão jurídica da FIFA, dá para ver isso, né, online, ainda está lá, apresentando os números impressionantes de conseguindo terminar com esses casos antigos e desde março com o compromisso de, a partir de agora, os casos, na média, devem durar 4 meses, entre receber e ter uma decisão. Então, foi uma grande mudança, mas foi um esforço interno, foi rever o regulamento, foi ter o apoio do Emílio e da divisão jurídica, e não foi milagre, foi muito trabalho mesmo, muitas horas investidas nisso. Não, eu acredito. Aliás, eu tenho certeza disso. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, se as suas decisões, ainda que indiretamente, elas afetam o mundo todo, né? Às vezes você toma uma decisão de, olha, vamos fazer esse projeto aqui ou vamos seguir por ali, e isso vai impactar a vida de um jogador brasileiro na Tailândia, vai impactar a vida de um jogador equatoriano na França. São vidas e mais vidas ao longo de todo mundo, ao redor de todo mundo, que você impacta nas suas decisões diariamente, né? Você pensa nisso, assim, como você lida com isso? Olha, eu penso sim, eu acho que é uma grande responsabilidade, e é isso que eu falo sempre para o meu time, né, para os advogados, porque no final as decisões são dos juízes, mas obviamente que a base de tudo isso é o trabalho que a gente faz, a preparação, né, a análise do caso. Então, assim, eu sempre falo isso para o time, né? É importante não esquecer que atrás desse papel, né, você tem pessoas, você tem os clubes, você tem os jogadores, os treinadores, e que uma decisão muda realmente a vida de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, que eu também acho que eu já tinha e tive essa percepção ainda maior depois de ir para a UF e voltar,
que não pode esquecer que a FIFA tem que ter regras que valem para o mundo inteiro, né? São 211 associações e, de certa maneira, tem que ser estrito e tem que ser, olha, essa é a regra, porque senão fica muito difícil. Então, para proteger também as pessoas, os sistemas, os contratos, o futebol precisa ter essas regras. E, às vezes, a consequência é que, ao colocar uma sanção ou que, ao ter que tomar uma decisão, você tem uma parte que vai ser afetada, mas sempre com cuidado enfim, da justiça, de fazer o melhor que a gente pode e de ajudar que os membros possam tomar as melhores decisões. E quando a gente estiver errado, sempre tem a apelação, né? Eu vou aproveitar, Érica, que a gente entrou nessa parte assim de falar que, olha, existe uma pessoa, existe ali algo por trás, e eu vou chegar na pessoa Érica, né? Agora a gente não pode esquecer que existe uma chefe de departamento icônica na FIFA, que inspira, que é exemplo para muitos profissionais no Brasil, mas essa chefe também é um ser humano, né? E é um ser humano que teve recentemente um problema muito sério de saúde, teve uma questão muito séria a combater, teve mais uma vitória que teve que enfrentar e ganhar, né? E eu acho que eu queria trazer esse tema, se você tiver à vontade, porque a gente tem pessoas que vão encontrar dificuldades na vida e elas precisam olhar pessoas como você, eu acho, e verem que essas pessoas também têm dificuldades e que essas dificuldades são superáveis ao ponto da gente poder continuar a carreira, continuar a trilha. Então, eu queria que você, da forma que você se sinta mais à vontade, explicasse como você lidou com esse seu problema e como você venceu e continua sendo o exemplo que é tanto para a gente. Obrigada. Não sei se eu sou o exemplo, mas eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, para quem não sabe, o meu novo estilo de cabelo não foi exatamente uma escolha, ainda que eu tenha gostado hoje do resultado, mas o ano passado, no fim do ano passado, fui ao Brasil visitar minha família e acabei descobrindo um câncer no seio. E foi tudo muito rápido. Então, fui para ficar 3 dias e acabei ficando vários meses. E não foi fácil, mas eu tenho que dizer que, primeiro, eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Se eu estou aqui é porque, graças a Deus, sou muito abençoada, deu tudo certo, estou aqui para contar a história. Mas também me fez confirmar o que eu sempre pensei, que a gente precisa de muita gente do nosso lado, né? Então, assim, se eu superei tudo isso, foi pela família que eu tenho, pelos amigos que me apoiaram muito e também pelo grande chefe que eu tenho, o Emílio, que também é um grande amigo hoje, porque minha primeira reação, então, para dizer que não é que eu sou uma super mulher e deu tudo certo e foi tudo tranquilo, quando eu tive a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Emílio para pedir demissão, tá? E eu falei, olha, estou pedindo demissão porque acontecendo isso, eu não sei o que eu vou fazer, assim, o mundo caiu, né? E aí ele falou, de jeito nenhum, você vai se cuidar, você é muito valiosa para a gente e a gente vai estar aqui te esperando a hora que você puder voltar, você fica aí no tratamento, a gente, né, continua à distância, mas eu não aceito a sua demissão, ainda bem. Então eu tive muito apoio e passado o choque, né, e passado aquela primeira semana que parece que o mundo vai acabar, eu resolvi que tinha 2 opções, era ou me entregar e desistir, ou era lutar do jeito que eu podia, ficar positiva, rezar e fazer o tratamento do jeito que tinha que ser. E acho que naquele momento surgiu uma outra Érica, acho que eu não sou mais a mesma do ano passado. E aí resolvi, falei, não, é isso, vamos lá. E passei por tudo isso, então tive uma cirurgia, depois tive quimioterapia e depois radioterapia na quarentena. Mas, assim, eu fui muito abençoada, deu tudo certo. Não foi nada fácil, mas, como tudo na vida, eu acho que a gente tem que olhar do lado positivo. E eu acho que esse momento, por mais difícil que tenha sido, me ensinou muitas coisas, né? Me ensinou, não sei até onde você quer que eu chegue, mas, assim, me ensinou muita coisa sobre mim mesma, me ensinou a mudar a perspectiva também sobre a vida. Acho que eu antes
era um pouco estressada demais, e hoje acho que eu sei ver o que realmente importa e o que não. Também me deu muita humildade, porque, assim, principalmente no começo, depois eu fiquei mais ativa, mas no começo eu tive que realmente deixar o trabalho de lado, né, e conseguir me cuidar e passar por outra cirurgia. E a vida continua, né, e o departamento continua funcionando. Eu acho que eu tive a sorte de que eu tenho um time muito bom e a gente já tinha conseguido formar uma grande equipe e eles conseguiram tocar o barco enquanto eu tive que me cuidar. Tive o apoio do Emílio, então também me ensinou esse lado de que a vida continua, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? Mas o mais importante é a gente mesmo, né? Então, me cuidei, me curei, deu tudo certo e pude voltar para o trabalho, enfim, fazer o que eu amo e poder estar contando essa história, mas também porque tenho, enfim, a grande sorte de ter pessoas maravilhosas na minha vida. Acho que é isso. Fantástico, fantástico, simplesmente. Eu queria te perguntar, assim, não só nesse momento, mas ao longo da carreira, algumas pessoas que você toma de exemplo, algumas pessoas que você se inspira, que você olha e fala, essa pessoa ou vai estar sempre do meu lado, ou é uma pessoa que eu quero absorver as coisas positivas que ela tem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas. Você quer me fazer chorar, né? Olha, não tem como não primeiro falar da família, porque assim, né, eu amo muito minha família. Apesar de estar aqui já há quase 12 anos na Europa, a ligação é muito grande. Eu vou para o Brasil 3 vezes por ano, a gente se fala toda semana, enfim, sou muito grudada com a família, então não tem como não falar, tá? Então, primeiro, enfim, minha mãe, pela grande mulher que ela é, e todo o exemplo que me deu. A minha irmã, porque realmente ela passou pelo mesmo que eu passei, tá? Há 5 anos atrás ela também teve um câncer. Então, acho que ela foi meu grande exemplo na hora que tudo aconteceu, que foi dizer, não, ela conseguiu, eu também vou conseguir, ela me deu muita força. A minha irmã Elke, meu irmão Patrick, que é a pessoa mais dedicada e mais obstinada que eu conheço, tá? Procurador da República, estudou como, enfim, como ninguém para entrar e, enfim, faz Ironman, é maratonista, tem uma persistência que eu acho incrível. Meu irmão mais novo, o Vini, que enfim, chegou na família depois, né, meu irmão do coração, e que traz uma leveza e uma visão de vida que eu acho incrível. Tem uma maturidade que me ensina muita coisa. E minhas 3 sobrinhas lindas que, enfim, estão sempre aqui do meu lado, né, a Pietra, a Antonella e a Valentina, e que nessa fase que eu passei foram minhas grandes palhaças e minhas grandes alegrias para passar pelos momentos difíceis. Deixei por último meu pai, porque senão eu choro, mas exemplo porque é meu pai, porque, enfim, é um grande ídolo, tanto pessoalmente como na carreira, acho que todo mundo que conhece ele, não preciso nem falar. E é engraçado que, assim, todo mundo acha que nós estamos os dois no futebol, mas foi meio coincidência, né? Meu pai é advogado, depois pelo quinto foi para o tribunal, e agora, no final da carreira, é presidente da comissão do futebol. Mas é que ele me ensinou também não só a paixão pelo direito, mas também pelo futebol. Tá, então vem dele aí, desde pequena, a paixão pelo futebol, apesar de que ele tem uma filha corintiana. Então eu e a minha irmã íamos sempre no estádio, mas vem dele essa paixão. E acho que no caminho profissional que me trouxe também grandes amigos, não posso deixar de citar o José Juan Pintó, que foi com quem eu trabalhei em Barcelona e que me ensinou muita coisa e que hoje é realmente um grande amigo e que também me apoiou muito durante todo esse tempo. E o Emílio, que começou como um chefe, e conheci ele também no meio do direito esportivo, já lá em 2010, numa volta de um voo de Brasília, que ele foi na época participar de uma palestra, mas que isso depois se consolidou trabalhando com ele e descobrindo o grande ser humano que ele é, e que com certeza, para mim, é um modelo dentro dessa caminhada. Érica, a gente já vai daqui a pouco encaminhar para o final, vou fazer um bate-bola com você, mas a última pergunta complexa que eu vou te fazer é, olhando para trás hoje na sua carreira, você faria alguma coisa diferente? E olhando para trás na sua carreira, o que você recomenda para quem está começando? Né? A gente tem lá no grupo da Nacional, metade do nosso grupo é de meninas,
A gente tem também muitos jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho. Então, eu queria, um panorama geral, se você faria alguma coisa diferente, o que você recomenda para esses que estão chegando, para esses jovens? Vamos lá. Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Acho que, em geral, não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Tenho como lema isso. Acho que não sou muito chegada em me arrepender de nada. Acho que tudo que a gente passa, a gente aprende. Às vezes mais com os erros do que com os acertos, porque ficam mais marcados. E acabam levando a gente pelo caminho que a gente está, né? Acho que se tivesse mudado alguma coisa, provavelmente não estaria aqui. Então, acho que não mudaria, não. Ao mesmo tempo, tenho que dizer que não foi planejado, né? Eu lembro quando eu fiz o mestrado, a minha ideia era fazer e voltar para casa. Sempre foi assim, sou muito brasileira, gosto muito, enfim, da nossa cultura, da família. E nunca achei que eu fosse ficar. Eu fui, mas aí acabou saindo um trabalho em Barcelona, falou, vou ficar um ano, depois vou para a FIFA, vou ficar um aninho só para ter experiência. E tô aqui, né? Então, assim, foi um pouco a vida foi me levando, as portas foram se abrindo e acabei chegando aqui. Conselho, não sei se eu posso dar conselho, mas eu acho que primeiro é isso, tá alerta às oportunidades que tem. Acho que tem que falar o que você quer na vida. Então, assim, independente de ser mulher ou homem, eu acho que eu nunca... Uma vez me fizeram essa pergunta quando eu fiz uma palestra na São Francisco, se eu senti que tive dificuldade por ser mulher ou por ser estrangeiro, e eu nunca olhei dessa perspectiva. Eu acho que a gente tem que olhar e não ver obstáculos, a gente tem que ver oportunidades. Tá? Porque se eu fosse pensar, provavelmente, não sei se eu estaria aqui, né? Porque, enfim, mulher brasileira, não tenho passaporte europeu, enfim, os obstáculos podiam ser muitos, mas que eu sempre, meu lema sempre foi, vou fazer o melhor que eu posso. Então, a melhor que eu pudesse ser na classe, nas aulas, no meu trabalho, sempre dar o melhor de mim. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem que ter essa cara de pau. Como eu brinquei, eu falei que eu fui falar com o Omar que eu queria trabalhar, com o José Juan Pinto foi a mesma coisa. Quando estava na aula, quando terminou, ele veio conversar comigo, falou que meu trabalho tinha sido muito bom, o que eu ia fazer depois do mestrado. Eu falei, trabalhar com o senhor. E, e ele riu e depois me ligou Sensacional. e me disse, estou te esperando no escritório. Então, assim, eu acho que ninguém vai bater na sua porta e vai te dizer, olha, eu ouvi dizer que você é fantástico e gostaria que você viesse trabalhar comigo. Então, acho que a gente tem que realmente pôr para fora o que a gente quer e tem que tentar mesmo, né? Vai tomar muito não na vida? Vai, eu também tomei. E também passei por momentos, enfim, de tentar, de frustração, de não conseguir o que eu queria, mas eu acho que a gente tem que continuar tentando e tem que expressar o que a gente quer mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho ouvido muita gente dizer, olha, já está ficando saturado o mercado, tem muita gente no mercado. Eu acho que isso é geral, tem muita gente boa em todos os lados. O importante é você fazer o melhor e sempre vai ter espaço para quem é bom. E como eu disse, volto a repetir, eu acho que é um momento de muita transformação, de muita mudança e de muita oportunidade. Então, acho que é isso, é não desistir, realmente dar o melhor. E, para quem quer trabalhar na carreira internacional, é investir nos idiomas, porque se eu não tivesse os idiomas, eu acho que eu não estaria aqui. Não, perfeito. Vamos fazer, então, agora uns 30 segundinhos. Nossa. Eu vou fazer um bate-bola muito rápido com você. É algo que eu gosto muito de ouvir quando eu estou ouvindo o podcast, quando eu estou vendo uma entrevista, e entender um pouquinho melhor a pessoa, né? Eu sempre brinco que quem me vê trabalhando, às vezes, com fone de ouvido, não vai acertar nem com 10 chutes o que eu estou ouvindo, não sabe o que eu gosto, enfim. E eu acho que isso ajuda a gente a moldar a ideia que a gente tem da pessoa. Então, pode responder ali com 2, 3 palavras no máximo e já vai estar ótimo. Que estilo de música que você gosta? Olha, eu me considero bem eclética, mas a família toda, a gente gosta muito de música popular brasileira e de samba. Eu gosto de um bom samba. Inclusive, durante o tratamento, pode responder, ou é para ser curta nas respostas? Não, pode falar, pode falar. Você Eu, pode falar o que você eu, quiser aqui. eu brincava porque, enfim, eu tinha cada 3 semanas tipo exame de sangue para ver como estava a imunidade. E a enfermeira, que ficou muito amiga, já dizia, quando ela mandava o áudio, ela falava, Érica, o samba está liberado. Isso queria dizer que a imunidade estava boa. Um filme que te faz refletir ou que você gosta muito da mensagem?
Nossa, esse é difícil, hein? Porque eu sou super Po- cinéfila. Esse é meu outro lado, tá? Eu já fiz curso de cinema, de direção de arte, gosto muito. Então é difícil um filme. Acho que nesse momento, talvez, acho que em português é Na Natureza Selvagem, o Into the Wild, porque acho que mostra isso, né? Que muitas vezes a gente reclama, enfim, das regras da sociedade, ou da família, ou dos problemas, mas na verdade a gente precisa muito de tudo isso, né? E eu acho que sozinha, por exemplo, eu não teria superado o que eu superei esses últimos meses. Comida preferida? Arroz e feijão da minha mãe. Olha, de tudo que você montou de resposta até agora, eu acho que se eu fosse chutar, eu chutaria o arroz e feijão. Um ídolo no esporte? Mas tem que ser atleta, é isso? Sim, sim. Olha, eu acho que diria Bernardinho, tá? Acho que tanto como atleta, como treinador, e como essa coisa de sempre querer ser melhor, de sempre levar paixão no que está fazendo e fazer. Não importa ter chegado lá em cima, quero mais, quero, enfim, realmente ter um time comigo que acredite no que está fazendo. E para fechar, você assiste alguma outra modalidade além do futebol? Acompanha? Olha, aí eu volto, acho que o Bernardinho vem disso também, que a família toda gosta de vôlei. Eu assisto muita coisa, gosto de tênis, gosto de basquete, vejo futebol americano com meu irmão, mas é que ultimamente tem muito trabalho, às vezes não dá tempo, mas eu diria que o segundo seria o vôlei, depois do futebol. Perfeito. Érica, obrigado. Assim, eu só tenho a agradecer demais essa conversa que a gente teve. Eu acho que a gente conseguiu abordar ali todo um caminho profissional, algumas recomendações profissionais, conseguiu o que é o objetivo, o maior objetivo desse quadro, mostrar a pessoa, né? Mostrar o CPF por trás daquelas assinaturas, aqueles CNPJs que a gente tem. Eu acho que quando a gente pensou esse quadro, a ideia era inspirar. E eu não tenho dúvida que nessa entrevista a gente conseguiu mostrar, a gente conseguiu inspirar da melhor forma possível as pessoas que estão nos assistindo. Então, do fundo do coração, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Em nome de todo o grupo de estudos em Direito Desportivo da Nacional e do professor Ângelo Vargas, muito obrigado por dividir esse tempinho com a gente. Obrigada a todos pelo convite, enfim, a honra é minha, e dizer que eu espero ver muitos mais brasileiros lá. Eu fui a primeira, mas que eu espero que tenham muitos outros. Agora temos dois, e sempre falo, eu tenho muito orgulho, enfim, da nossa cultura, da nossa criatividade, e acho que sempre traz muita coisa para o lugar. Então, a Lívia e o Américo, que estão comigo lá, enfim, são dois profissionais incríveis, e eu espero ter mais